começar a aula e eu vou explicar logo isso, tá? Bota aqui, bota aqui. Mas assim, a gente vai vocês já me conhecem aí, mas a gente faria patologia da igreja, trabalho com psicologia já há um tempo. E passa rápido o tempo, tá? E a gente está citando, foi em 2015. Eu me formei depois de já o tempo já voou. É impressionante o tempo está tão rápido, acontece rápido. E aí eu fui o único dono na queda. Todo mundo conheceu, mas eu sempre sou grato às orações dos irmãos, das irmãs, da igreja, da esposa, e aí eu cheguei, me converti, e cheguei em casa, falei assim, ó, o que eu vou fazer nessa igreja? E aí, você está procurando algo que você possa todos os dias tomar. Eu vou passar o dia na casa do pastor Secado. Aí eu vou fazer lá, passar o dia na casa. Será que eu tenho alguma tarefa para fazer? É bom a gente saber qual é o objetivo da gente naquela visita, naquele dia, naquela estadia. E não só uma coisa de solta, aleatória. E aí você vai tomar. E aí eu falei, o que eu vou fazer nessa igreja? E eu não lembro, Maria, tem coisa assim, que falam, por que você não faz psicologia? E eu olhei assim, enfim. Mas assim ficou. Recordando isso, eu preciso falar o seguinte, quando a mulher ou o homem fala, entra aqui e faz. Quando o Espírito Santo de Deus fala, entra aqui, e ali foi o Espírito Santo de Deus usou, porque ele nunca rejeitou. Eu não sabia isso. E aí, eu comecei o processo. Quando na época a Márcia se separava, minha filha da igreja. E ela se separou com a criança do colo e na barriga. E eu fui lá para casa do filho, passar por aqui para não sabia de nada. Cheguei lá e falei assim, rapaz, eu vi que o rapaz estava no processo de vivência, de entender a vida das pessoas, né? Tem um caso de casar, outro caso que quer uma família. E aí, eu vi que estava em conflito e falei, eu tenho que ir lá
criança, porque seu pai. Eu não aconselho ninguém fazer isso, tá? Cada um faz o seu filho. Mas como eu vi o processo todo, aí ela falou, olha, eu quero. Então, uma bota aí na boca e vamos agora. E assim na segunda. Eu saí com esse rapaz, chorei muito. Chorei igual a criança. Aí passar com ele, dizendo que ele era o filho que eu tinha. E aí, vamos embora. Cheguei em casa, quarto, que era quarto, e era grávida, né? E aí, eu estou falando para você, que aconselhamento que eu tenho 5 dias, e eu não sabia uma palavra nenhuma dela. Não sou contra que está na vida. De Deus na vida. Só que a gente pode ensinar com uma palavra, verbalizando. Cada um tem perfil, como pastor. Uma palavra aí a respeito do dom. Sabe? Cada um tem perfil. Enfim, eu queria falar aqui alguns anos. Nunca se afastou de Jesus. E aí, quando o rapaz prendeu ele, acabou que ele foi falar comigo, ela falou, pai, tem um rapaz assim, comigo, falar comigo. E eu fui falar para ele que eu tinha uma oportunidade de namorar meu filho. Ele ficou assustado, e ela também. Eu digo, eu autorizo você a casar com ela, eu não namorar. Olha só. Você já foi casado, Vai namorar mais um. Você vai tirar a mãozinha dela durante 1 ano, 2 anos? Papai comigo com você? Uma noite comigo com a minha filha? Pai, vocês vão se buscar, vocês vão pecar. Se você realmente quer viver com a minha filha, e ela também, você tem que querer, então, como um católico, existe o casamento, e aí vocês vão pecar. Filha, não adianta. O homem estimula a mulher, a mulher estimula o homem. Principalmente quando é namorado, quando é noivo, quando é casado. Evidentemente que isso é uma proteção natural da vida. E aí, e o irmão, se ele pudesse amar, não precisava no chão. Cuidado, carinho. Agora mesmo, ontem, mostrava um bocado de coisa, se pudesse completar 15 anos, 17 anos de casado, aí foram aí com o carinho e tal, casa de foto aí a velhinha, a casa, todo mundo ficava ficando. Eles têm um grupo da família, faz aquela coisa toda. Enfim, eu vejo a minha filha feliz. Eles trocam de uma forma tremenda, assim. Eu nunca vi o meu genro falar mais alto para minha filha, desde 17 anos. Olha que ele está comigo. E olha que só o olho dele já é mais alto, né? Ele, meu genro, a voz dele, não sei se ele microfone. Eu faço de cada criança lá de mãe. Ele é aquele cara, aquele busto, a versão dele e tal. Mas não tem nada a ver com ele, é comigo aqui. Trabalhador, faz mal o irmão da menina. Não faz, porque ela vai ter problema. É o pai dela. O pai biológico e o pai dele. Então, assim, tudo que tem um processo de aconselhamento. Tudo que a filha, ela tem uma série de informação no país. Um negócio aí de muito forte, coisa bacaninha. Toda a máquina que ela coloca, olha, tem uma máquina nova, toda a coisa para consagrar, tudo. Quando ele tinha uma casa própria, foi se mudar da casa e tal, aí vendeu a casa, compraram a casa. Eu chamei ele no canto, ele tinha um carro bem velhinho já, ele gasta esse dinheiro. Nada que você na sua casa. Saiu a bem,
ele está chegando. Por que eles são muito obedientes a gente? É por isso que eles também, porque obediência. O mesmo valor que ele recebeu, a irmã dele recebeu. Era a minha casa, a irmã dele. A irmã dele ainda hoje vive no meu lugar. A casa dele é maior que a minha. Às vezes tem 5 quartos. 2 salas. 3 ou 4 banheiros. Enfim. Então assim, eu estou apresentando com vocês, primeiro, para explicar a vocês como é que é uma vida. Nem todo mundo dá sorte de casar e a coisa que eu vou fazer está explicando agora de casar. Às vezes nós até falamos, 50 anos de casar com a mesma mulher, porque às vezes o cara é casado, 50 anos já casa com 5, 3, 7, 8, 10, né? E é com a mesma mulher, eu já ficava muito feliz que eu falava isso, com a mesma mulher. Gente, eu estava aqui na boca de lado, você já vai ter uma hora. Não vai. Às vezes, quando a gente fala assim de sucesso de família, e quando eu falo da minha família, e eu sempre falo, a minha família são 23 pessoas. 5 filhos, 5 netos. 5 netos e 6 netas, 21. E eu e Dona Maria, 23. Só que amanhã, se me lembro, quando eu for falar, eu vou levar um negócio uma coisa de falar comigo, que é da namorada do Daniel. O Daniel está no colégio naval. A namorada dele está fazendo medicina. Olha só, o genro mais velho, o mais velho, que é o Daniel, que é a Daniel, está no colégio naval, no último ano que vem vai para a escola, naval. Ele já sai como oficial, vai fazer viagem de mundo e tal. O pai dele é o Júlio, o Júlio é comandante da Marinha. A velhinha é formada em nutrição e inclusive está sendo toda de turma na faculdade. E aí, quando eu estou conversando com vocês, a minha família é 23 pessoas, que não são 23, que sempre tem uma namorada, um irmão, tem um pai, uma mãe junto, enfim. Quanto tempo é melhor, arredondando para cima. Que a gente continua. E a gente está sempre junto. A gente está sempre, qualquer evento que tem, que a gente possa, a gente se reúne e a gente vê o sorriso tapado, vê a alegria, enfim. Eu sou uma pessoa que agradeço a Deus pela família que eu tenho, pela a interação familiar que Jesus promoveu dentro da nossa família. Porque isso é coisa de Deus mesmo. Eu, por exemplo, né, assim, mulher, mãe, esposa, não deu certo. Não deu certo. Pois é. Quando eu estou falando isso aqui, eu estou mostrando para vocês uma verdade que é real. É possível, né? Só que Jesus, ele ensinou. Eu tenho 20 filhos. Uma filha minha se afastou da terra de Deus. E a vida dela ficou assim, Luciana. Ela se afastou porque foi uma escolha dela. Eu ensinei a ela tudo bem padrão, como Jesus ensinou os 12. Os 12 ensinam a mesma coisa. Só que desses 12, teve um que negou Jesus, teve um que duvidou de Jesus e teve um que fez o pior que foi Jesus. Na verdade, os 3 são pecados. 3 é pecado. Mas a traição é mais feliz. Então, Jesus não parou de fazer uma iniciativa porque ele foi traído, não. Eu falo isso para mim, porque eu me escrevi, porque pastor Vanderlei Marinho, que é o pastor da primeira igreja alcance, ele foi presidente mundial da Aliança Batista. Na época que eu estava no seminário, ele
estava nesse processo e tinha que ver o dia que chegava para participar da aula para mim, que a aula dele era a primeira. Ele tinha dois filhos. Um era médico e o outro era o que chamava o playboy, que era um bandido aí, que passava mais tempo no bagulho do que fora fazendo coisa. Um era perdido e o outro era médico. Será que ele passou de alguma coisa diferente? Não, ele fez a mesma coisa. E ele hoje é um cara, se você começar a falar com ele, ele tem que fazer. No meu conceito, ele é um cara top, um homem de Deus de forma plena. Então a gente, a senhora, nós, a Jana, ensina o mesmo processo. Então eu não me sinto culpado pela minha vida ter sido enviada. Não me sinto. Eu me senti, eu falo para mim, eu estou com a minha consciência tranquila. Foi da pessoa, entendeu? Então nada, significar, meu Deus, o que está na minha vida, minha família não é igual, a família de fulano. Não. É porque eu acho que a gente tem que fazer, até como alguma coisa da errada, não obedece, não obedece, ele automaticamente fala, meu Deus, o que eu estou fazendo errado? A gente traz isso, né? Aonde eu estou fazendo errado, Deus me mostra, a gente acha que é, mas a gente faz mais. E agora, por exemplo, tem um filho, 5 meses, 6 meses, meu filho caçula. Ele saiu de casa, minha pai não teve um problema na casa, ele saiu de casa com 17 anos, foi embora morar no Ceará junto com o pai, meu pai foi embora, me abandonou e ele pediu com o pai. Ele foi, eu não tinha como segurar ele, não tinha mais como segurar ele. E lá, ele começou a viver fazendo tudo certo. Vestido apoiado e tal. Levando para trabalhar, para estudar. Mas na determinada hora eu não quis mais. Descambou para o lado da droga. Viveu até os 40 anos. Antes de completar 40 anos, se focou. Aí chegou a notícia na minha casa. Tinha ido lá em Fortaleza, fiquei 2 meses e meio lá com ele, nunca me falou. Nunca me... Mãe, eu estou precisando de ajuda. Nunca. Quando eu cheguei em casa, você, com 2 meses que eu estava aqui, chegou a notícia que ele tinha se mostrado dentro de casa. Então isso gerou em mim uma culpa, porque eu não deveria deixar ele ir, né? Então, devia ter mais perto, não consegui conviver com ele. Pouquíssimo, com 17 anos ele foi embora. E eu me sinto muito culpada como mãe. Eu acho que eu deveria ter protegido mais, deixado ele mais perto, né? Não consegui. E no final das contas, foi esse dano que eu estou vivendo, até por isso que eu estou aqui mais, né? Para ocupar mais a minha mente, para trabalhar nesse meu lado psicológico, eu estava muito definida, não tinha mais vontade de nada, não tinha mais vontade de comer, de sair, não tinha mais nada. Para mim, mais por causa da culpa, né? E eu me senti culpada. É mais uma hora só. Acabei de falar a respeito de Jesus. Jesus ensinou, doutrinou, ministrou, foi o mentor daquele 12, de muitos, né, mas daquele 12, que ele separou dele. E ele disse para a irmã, eu falo isso não só para a irmã, mas para muitas pessoas. Quando a gente vê esse sentimento de culpa, que a gente fica em nós, impregnados, a gente fica cobrando, né? Porque uma coisa é como se a gente estivesse carregando um passo que não é nosso. Porque, peraí, mas por que eu não dei atenção devida? Porque, sim, quando uma criancinha, pequenininha, que depende da gente para a gente dar um lugar, para trocar uma fralda, para a gente. Troquei a fralda o dia todo. Aí no outro dia a criança está assada, né? Está com a cabeça. A gente diz, cara, eu vacilei, eu dei realmente fora. Porque a criança é totalmente dependente da gente. Tem um filho, ele se esforça para ele ter uma educação
adequada para os colégios, tudo, está bem feliz, tá? Depois a criança se atrasa na formação acadêmica, ou no estudo, ou então continua na aula aberta, a gente não se soltou para aquilo. E tem um ensino aí no Estado. A minha filha todas estudaram no Estado. Todas elas. Estudaram, né, a questão de rato molhado, não sei o que é. Rato velho. Todos estudaram aqui. E hoje estão formados. É o pessoal da UFB, Almeida, que é uma aldeia particular e tem um municipal. Eu vou crescer por aqui. Então, quando a gente fala isso, assim, a gente tem que lutar. Por isso que é bom a gente agregar essa coisa de Jesus. E a gente, se alguém está em Cristo, segundo Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, a gente vê hoje, dia de hoje, com Jesus. O que o filho fez, a filha fez, tal. Às vezes o seu marido é abandonou. Não vamos entrar na questão de quem tem mais razão ou menos razão. O fato é que a escolha que não foi ela que foi embora, foi ele que foi. É o caso de questão de casamento, né? Pastor, eu posso casar de novo? Vem cá, o que houve? Eu casei, aí meu marido procurava outras mulheres por aí, a Bíblia fala exatamente sobre isso. Se a separação for por infidelidade sexual, não é nem financeira ou outra coisa, se dá infidelidade sexual, o que Deus enviou o homem separa? Moisés falou com Deus. Deus foi e liberou a carta de divórcio. Se a pessoa que se separou por causa da infidelidade do outro, você, eu, qualquer outra pessoa, tem todo o direito de casar de novo. Porque aqui a gente foi uma escolha do outro, não foi escolha nossa. Está lá na Bíblia, está tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Agora, quem se separou pela infidelidade, sem casar com ele, continua infiel, está em pecado. Quem casar com ele, está na Bíblia. Então, assim, peraí, o que eu. Eu era muito grosseiro, eu era muito grosseiro. Quem não é grosseiro? Todos nós temos o nosso perfil de falha, todos nós temos, mas não estamos perfeitos, não. A mesma coisa eu falo com a família, não existe essa família que eu estou falando, dessa alegria e tal, mas nós temos nossas dificuldades. Não existe família perfeita. Não existe. Por que não existe? É uma instituição que é formada por ingredientes imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Como é que nós vamos construir uma família perfeita se nós somos imperfeitos? Então não existe família perfeita. Não existe. O fato é esse. Agora, existe família imperfeita que, com a presença de Jesus, ela é feliz. A família imperfeita, todas são perfeitas. Se ela tiver a presença de Jesus, ela é feliz. Você convive Semana Santa, que é sempre mais carnaval, fica a família ali, 5, 6, 7 dias juntos, e não tem uma briga. Não tem. Não tem. Pois é. Agora, mas eu estou falando tudo por aí, você, é claro que tem um casal lá entre um e outro, mas no todo, a família, se a presença de Jesus estiver ali bem, vai perdurar. Agora, mas eu não vou ser feliz porque, calma, filha, sabe onde é que está a nossa felicidade? Plena. É a gente lutar por isso. Algumas coisas tem que, por exemplo, eu estou aqui enchendo a bola, eu sou psicólogo, eu sou pastor, não sei o que e tal, mas eu, sinceramente, pastor, começou nessa sala. Quando eu era o coordenador do curso, e eu disse que eu não tinha resposta. Eu disse, cara, eu vou atrás dessa resposta. E eu fui ensinar sobre isso, para poder também me ajudar na questão da psicologia, da psicoterapia. Mas eu fui da Marinha 32 anos. Eu não queria ser marinheiro.
Eu não queria ser. Foi um primo meu que me inscreveu e no último dia da inscrição que acabava a fazer concurso, eu cheguei de trabalho, eu precisei trabalhar na Filiana, daí eu estou frequentando, vamos lá, fiz curso no Senado. Aí, cara, eu dia estava encerrando aí na Icon, na escola de banheiro, cheguei lá, o cara estava fechando a caneta mesmo, o sargento. E ele correu e disse o sargento, meu filho, não sei o que, tal, já tinha a inscrição dele, e eu cheguei lá e vi, até o meu lembro, foi a 1040 no da minha inscrição. E eu fiz o concurso, sem vontade nenhuma, eu fiz o que fazer. Resumindo, passei e ele não passou. E tudo que eu queria era ser maneiro. Mas não foi um projeto de Deus, filho, na nossa vida. E eu, como maneiro, já fui comandando, pedi para sair na minha praia. Não, rapaz, fica por aí, fiquei. Aí vim embora para o Rio de Janeiro. Aí ele com já que agora eu sou maneiro, vesti a camisa, e eu sou assim, se eu vestir a camisa, eu gosto de ficar. Como o caso que entra para a igreja, vamos fazer o que na igreja, né? E lá na Marinha eu fui, ganhei mentor autônomo, fui sempre estudando e tal. Não sou bom em nada não, mas a pior colocação que eu tive nos meus cursos de carreira foi em segundo lugar. Essa era a primeira, enfim. Por causa da dedicação. Então, como na família se dedicar também, mas aí, são tudo coisas do projeto de Deus que a gente não conhece, sabe? Às vezes, eu sei que é um provérbio que eu não gosto muito de falar, mas às vezes é melhor estar só do que não acompanhar. Eu até não, muito experiência, eu não sentia esse vazio, essa solidão que eu ultimamente estou sentindo. Porque apesar de eu estar já quase 30 anos separada, eu nunca me casei. Ninguém vai saber casar. Mas depois que ele foi, e meu filho tomou essa decisão, alguma coisa acabou. Entendeu? E agora eu tenho sentido essa solidão de vazio. A minha sugestão é que ela fazer um acompanhamento esperado, tá? Até se quiser, ela tem um espaço para a senhora para a gente conversar mais. Porque isso aí acaba com a vida da pessoa. Por quê? Mas a gente vai conversar sobre isso aí que ela está falando, pode ser um indício de depressão, tá? A pessoa fica ansiosa, tá? E aí a gente faz assim, a gente pegar o telefone, aí quando tiver deve ter assim uma vaguinha e tal, a gente trata, a senhora de sexta-feira à tarde é livre ou está para o trabalho? Como é? Sexta-feira à tarde não tem horário porque eu não sei se troca, né? Mas aí queria toda sexta-feira? Exato, porque normalmente para a semana vai a semana. Aí que vê, então, porque a senhora está em cima disso, quando a senhora fala que está se preocupada, isso aí é um sintoma de depressão, tá? A gente fica ocupado pela coisa. E aí vai fazendo um inventário de depressão, de ansiedade, a senhora está passando com remédio? Está tomando já remédio para depressão, fluoxetina para isso. E qual é o outro? Clonazepam é uma ansiolítica, é para ajudar a ansiedade e para dormir também. Tá? Mas a gente faz assim, normalmente a gente pega o telefone da senhora e não vai escutar. Eu dei essa pincelada aí, eu vou correr. A gente considera essa questão. O conceito cristão, é claro, quando fala em conselho, de aconselhamento, vocês têm a profila, né? Duas coisas que eu vou falar, eu não vou. Depois vocês veem, quando tiver uma dúvida, vocês fazem esse debate, tá? Mas eu falar assim, na corrida que eu não fico contando muito, não. Primeiro tem que dar uma assistência. Aconselhamento cristão tem que ser partido de um cristão. Não tem como você
quando eu casei com minha, eu estava em Fortaleza, eu aqui, minha esposa e eu em Fortaleza. E aí eu vim embora, e ela ficou lá. Com 16 anos começou a namorar e casei com 20 anos. Vim, voltei, pegou, depois voltei para trás. E ela fez o curso de noivo lá. E eu fiz o curso de noivo aqui. A gente era católico, né? Criado, né? Não praticava. E quem me indicou o curso de noivo foi o padre. Capelão da Marinha. E quem convidou o curso de noivo para ela lá, falou que lá para ele. É para você ver como é que é a coisa. Então, esse padre, o capelão que fez o dela lá, eles, na verdade, eles fizeram uma preparação do casamento, teórica. Claro, eles não tinham prática, né? Mas pelo menos tiveram uma exceção, né? Pelo menos tiveram uma exceção. E aí, aqui para mim, era o protocolo que eles tinham seguido, para poder se casar sem ser um noivo. Então, não tem lógica a gente ter um conselheiro cristão e ser um macumbeiro, de ser um cristão. Né? Eu vou fazer um curso, aqui a gente tem curso de noivo, tá? Eu estou falando para os irmãos, para as irmãs. E a gente aplica curso de noivo. Ultimamente eu não tenho feito, não tem demanda, então, mas a gente até a gente vai lá para o terror, alguma coisa, porque não sabia que tinha, mas não era. E às vezes tem casais que estão conflitos e me procuram. Eu digo, olha, o que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer um curso de noivo com vocês, para poder a gente começar todo o processo de novo, porque às vezes eles estão se entendendo. É claro que o ideal é fazer antes, para eles se prepararem, mas tem que ter um processo. Deus ele fala com a gente. Quando eu namorava minha esposa, com 16, 17 anos, eu falava para ela naquela época, olha, quando a gente fizer qualquer discernimento, e eu falar alto, você ficar. Quando você falar alto, você ficar. Vamos fazer espaço, não, fizemos espaço. Porque quase que nós já quebramos o espaço. Já quebramos, durante 50 anos quebrou em alguma vez. Mas muitas vezes esse pacto termina na beira da cama, no joelho, orando no terror. Às vezes eu sou grosseiro, às vezes ela é grosseira. Raramente. Eu digo uma coisa para você, isso eu estou pensando em casar, e eu me falei várias vezes, ele me ofereceu com um grupo de pastores. Eu acho que hoje eu amo mais a minha esposa hoje do que quando a gente era noivo e era namorada. É bom viver. Mas como assim? Porque eu não sei se quando eu era namorado ou noivo dela, se eu tivesse a minha esposa desenvolvendo por minha igualdade, se eu casaria com ela. E hoje ela está desenvolvendo igualdade. Eu nunca tive tanto cuidado com ela como eu tenho hoje. E a coisa mais difícil, estou falando com vocês de coração, é a gente ter conflito dentro de casa. Eu e ela. Tudo que a gente faz, né? Tem. Quando você tem uma panela, cara, já tem essa dificuldade, né? Agora, e eu peço a dela, eu peço meu óculos, minha caneta está assim, ela, tá bom, e vai e volta com o óculos. Minha caneta, você sua caneta também? Aí tem que ter o quê? Assim, nós não chega lá. Então, essa questão da gente interagir com o outro, tem que ter, primeiro no meio dessa interação, um interventor. Para ter interação, tem que ter duas pessoas. Interagir com você mesmo, interagir tem que ter duas pessoas. Na verdade, para nós cristãos, tem que ter três. Eu interagir com a Mariana e o Espírito Santo. Fazendo o que é. Porque toda vez que o Espírito Santo de Deus estiver gerenciando a nossa operação, é só coisa saudável. É só coisa boa que vem. Por que é? Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Entendeu? Então hoje a gente tem que escutar por isso, por essa interação, por essa paz. O que a gente mais quer na nossa vida, todos nós é paz. Às vezes você está com o dedo no bolso, está com a conta lá em cima, está com
a dispensa cheia, a geladeira viciada assim, tem tudo que traz um gelo que você gosta. Mas você está feliz. Você está incomodado com alguma coisa, está sem paz no coração. Eu, como cristã, ter na dispensa, Entendi. porque, como você está falando, nós às vezes tem tudo isso aí, as coisas, né? Sim. Mas dentro da Isso, não tem a paz de Jesus. E a gente quer essa paz. Só que, às vezes, o problema não é só espiritual, não. Às vezes, o problema é emocional. Um dia desse, não, já tem. Chegou um irmão e falou, pastor, na época eu aprendi nessa. O irmão fulano não está indo na igreja, o irmão fulano não está indo na igreja, não sei o quê. Eu fui falar com ele, ele falou que ele está conseguindo ler a Bíblia, ele está conseguindo orar. Ele deve estar fazendo alguma coisa errada. O lado espiritual dele está aí, realmente. Deixa eu conversar com ele. O irmão dele, ele está fazendo minha atenção. Aí tem algumas perguntas. E quando a gente estiver fazendo acompanhamento, eu vou fazer uma mensagem de interpretação e ansiedade agora, algumas perguntas que vão ser feitas. Aí eu fico em pergunta sempre esse camarada da depressão. Uma pessoa de depressão, filho, não tem estilo para ler a Bíblia. Uma pessoa de depressão, tem gente que está em depressão, a depressão é tão terrível, e nem cuidado da sua vida corporal, é terrível. A pessoa tem 400 canais no pacote de livro, nem presta. A geladeira está lotada de coisas. Nada atrai o bom humor da pessoa. O que você está vendo? E assim está meu irmão. Aí eu falei, cara, você está em depressão. Não vou nem avaliar, mas a depressão ela está em leve, moderado e grave. Ele está lá em cima. Tem outro que vai ter um inventário. Só não pega que ele já viu. Aí ele disse, olha, eu sugiro você ir fazer uma consulta psiquiátrica para ele passar um medicamento para isso. E ele disse, mas ele não tem condição financeira e tal. Eu disse, não, mas a igreja vai baixar. Aí a irritando. Na verdade, isso foi eu mesmo. Eu me enviei para ele. E aí ele fez a consulta e trouxe a receita, trouxe o medicamento. Quando a gente vai ver, umas 3 semanas mais ou menos, chegou o mês, o irmão estava ativo, naquela época tinha direção de culto, de urgência, ele dirigiu o culto de novo, na EPT, em todo santo e tal. Cadê o espiritual? Foi embora? Não, era lá, o problema dele era emocional. Então a senhora, por exemplo, que está comovida com a questão emocional, às vezes fica botando dúvida do seu lado espiritual. A pessoa fica botando dúvida. Que negócio é esse? A pessoa assim, isso é coisa diabólica, não é. Às vezes é uma questão que às vezes a gente tem pressa condição dele. Eu sou cardíaco, eu sou um remédio para pressão arterial. O meu pai e minha mãe são doentes de coração. Eu também tenho. Pois é, eu herdei dele, da minha mãe, meu pai usava óculos. Então, eu herdei, eu tenho culpa de ser cardíaco? Não, eu tenho culpa de ser dessa cor? Não, eu herdei do meu pai. Então, não tem por que eu preocupar com isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho predisposição para aquilo. A pessoa que é oriunda de uma pai, uma mãe, uma avó, uma avó, que ela é excessiva, ela é doce demais, ela é teimosa, a probabilidade dessa pessoa também errar aquilo é grande, mas não necessariamente. Que às vezes o pai ou a mãe tem problema emocional, qualquer que seja, e a pessoa não tem. É como um jovem que nasce dentro de uma comunidade, os pais, os tios, que todo mundo usa droga, ele é o pastor. Pastor, mas depois ele escolheu ele, mas aí é a predisposição que a pessoa já tem. Entendeu? Então,
O importante é uma coisa boa, é você perceber que você tem aquela dificuldade, você buscar ajuda, procurar ajuda quando eu estou falando para a irmã. A irmã já sabe os medicamentos. Esses dois medicamentos, a clorexina e a prozolana, né? A prozolana não, o outro é quase é clonazepam, que é também a teoria. Então já está dentro do processo de tratamento. Mas aí falta o tratamento psicoterápico. Então, voltando aqui para nós. O aconselhamento cristão tem que ser feito pelo cristão. Um período cristão. Claro, não tem como você justificar que uma pessoa está trazendo algum tipo de informação para você que não seja baseada na palavra de Deus, para você dar uma aconselhamento cristão. Outra coisa que não está aqui, mas quando você terminar o curso de vocês, onde você estiver, eu fiz um curso de teologia, as pessoas não veem vocês, como um conselheiro cristão, ou uma conselheira cristã. Porque eu tenho que passar pelo processo de aprendizagem, e a pessoa vai ver em vocês uma possibilidade de atenuar, diminuir os conflitos dela ou dele. Cheguei e falei, está acontecendo assim, seu filho, meu marido, na minha casa, não sei o quê. Qual acontece que ele não daria? E aí ele faz. Porque vocês estão passando por todo esse aprendizado, é claro que isso ajuda muito no contexto familiar, pós-familiar, no contexto social também, e também eclesiástico, dentro da igreja. Né? Que é vocês saberem ou melhorar a interação de vocês com os irmãos. Né? Tipo assim, o cara chega para mim e diz, pastor, isso tem muito isso. Eu tive uma recaída de semana. É mesmo, né? Como é assim? Eu enchi a cara de mim, então saí aí com relacionamento conjugal, ou eu usei droga. Traz problema, né, pra gente, a situação. Então, quando a pessoa traz isso pra gente, é como se estivesse dizendo a pessoa arrependida. Eu não sabia, né? Não ia expor aquilo, né? Ia ficar para ele, guardado para ele. Mas quando traz, é tipo assim, me ajuda, eu quero mais, me ajuda. Está pedindo ajuda. Aí tem pessoas que não estão qualificadas, não estão preparadas para fazer esse tipo de atendimento, ou de aconselhamento. Aí diz assim, cara, não vai de inferno. As pessoas fazem isso. Às vezes tem um país na coisa que não é cristão, você está vendo? Você, seu filho está indo para a igreja, né? Um diácono, um pastor, é um obreiro, e você aí vai para o inferno. É assim que deve ser conduzida a situação. É igual a criança que chega com a nota ruim, e o pai diz, a mãe diz, você não vai ter nada na vida, você vai fazer isso, começar a esculatar o garoto. Aquilo que fica aqui, nunca mais sai. Um dia desse não, faz tempo. Eu cheguei em casa, aí uma das clientes, que eu consigo entender quem é, às vezes eu estou conversando com ela. Olha aqui, eu olhava aqui. Mas aí, se eu tiver igual a mim, dá para ver. Aí eu digo, olha, você, aqui é Maria, eu digo, olha, lá, porque ela sempre me chama, me procura para pedir a opinião sobre isso aqui, aconselhamento. E aí eu começo, eu acho que é ela e fala, pô, eu estou andando aqui, cara, sabe, então ela paga. Enfim, então assim, eu cheguei ali, mas ela estava chorando. Adolescente, aí o que eu estou chateado, porque eu fiz a prova, eu ensino na prova. É mesmo, sua irmã tirou sério. Está bem, tá. Pegou o papel do lado, o caderno dela do lado, e fiz uma indicadinha. Desenhou uma indicadinha de 10 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Filha, olha só. Tem quantos degraus aí? Ela falou, tem 10. Olha só. Você conseguiu subir até o quinto degrau. Foi. Quem sobe até o quinto, quando tu acha que tem força para chegar até você, é só tomar
se doar mais, se doar mais um pouquinho, será que a coisa da sua percebe? Só fala mais, né, pois é, quando eu não sei. Provavelmente, quando você chegou no colégio, chega no colégio, você botou no caderno lá na mesa e foi brincar, foi ver coisas, no outro dia você pegou o caderno para ir ao colégio. Se você tirar, por exemplo, 10 minutos para dar uma olhada na matéria do dia, 10 minutinhos só, não só nem passando meia hora. A probabilidade de você subir mais um ou dois degraus é bem alta. Você concorda? Concorda. Então o que está faltando para você subir mais dois degraus? Você está falando que eu me esforçar mais. Isso, muito bem. Não foi eu que falei, não, foi eu que falou. Então você está dizendo para mim que você vai se esforçar mais. Você quer que eu faça eu tenho uma palavra lá de cronologia do dia para você ir organizando o seu dia. Você chega no colégio, quando vai almoçar. Aí sabe que daqui a uma hora você vai hoje estudar meia hora, só meia hora. Depois você vai ficar, vamos lá? Vamos lá. Aí organizando direitinho e tal. Vai escala e a Maria que Deus foi. E aí, ela é tão obediente, uma coisa muito bacana da minha neta, minha filha também, muito obediente. A gente propõe uma coisa e ela defende aquilo. Aí passou o trimestre, mas aí cheguei lá, toda sorrindo, meu avô chegou e tal. Aí já veio logo um boletim, que vou. Aí eu disse, e aí? Aí ela, puxa, foi muito bom, que legal. Você subiu mais um degrauzinho do dia, que bom. Nem me falou o que era, mostrou nós. Se eu estilar para ela, será que eu tenho essa resposta? Então, a gente tentar estimular, aconselhar, que o lado bom, o lado positivo. A Bíblia fala, lá em Colossenses 4:2, a gente tem que ter pensamento dual. Lá em Filipenses 4:8 fala, pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é boa fama. Boa fama são valores morais e éticos. Então, quando você traz esse pensamento dual, coloca na criança no filho, a probabilidade da coisa fluir, da fé, é alta, de não se denigrir a pessoa, de acusar a pessoa. De coisas que às vezes a pessoa, porque nem todo mundo tem a mesma facilidade de assimilar o que está sendo ensinado. Tem gente que tem mais dificuldade. Eu tinha dificuldade. As pessoas achavam que eu era inteligente. Eu disse, cara, eu não sou inteligente como você. É porque eu sou tudo na guerra. Eu vou estudar, não sei, eu vou estudar de novo, não sei, eu vou estudar de novo. Hoje em dia eu tenho um que você pergunta e responde, mas naquela perguntinha. E aí você estava para chegar na outra prova, de tanto e outra coisa eu gosto de ficar rapidando. Aí quando eu na prova eu lembrava. Tem que passar na biblioteca da escola, agora que dá um monte de livro para todo mundo. Hoje em dia não tem na internet. Eu acho que eles falam. Agora, por exemplo, a gente tempo atrás comprou a Alexa, eu disse, não sei se você fala da André, Alexa, o que é isso? Você falou que você tomada. Eu falei, o quê? Não vai ser procurar no livro para procurar. É tudo mais caro. Eu fiz um trabalho sobre artificial, sobre a compositora eu achei que já era essa matéria, mas tudo bem, ele mandou tudo que eu tenho de slide, porque ele foi responsável pelo slide da tela, do computador. Tudo que ele pesquisou, pesquisou lá, fez curvatura da compositora, existia como dentro, não sei como voltar o seu portal. Mas, enfim, é o que está falando. Não teve o trabalho de resistência na biblioteca, deixar da prova, não poder respeitar e falar. Que não tinha que
aqui, o outro no outro livro, outro vai fazer. Agora eu estou no lugar do segundo. Está aí. Então, gente, olha que a nossa sociedade está pensando isso. Se você não tiver um mentor por perto, um mentor espiritual, social, familiar, ou não tiver uma família bem estruturada, a probabilidade da coisa errada é grande. Hoje em dia, eu falo para a mocinha que às vezes vem procurar por causa da dificuldade, e hoje em dia, homem é coisa, é objetar. Homem hoje é objetar. Homem que eu estou falando, não é um homem sexualmente falando, não. É um homem provedor, um homem trabalhador. É claro que o lado sexual começa aí, sem dúvida. A mulher está casada com não pode pensar na coisa, não. É o que é também. Até que é do marido, né? Uma coisa, é uma coisa que Deus fez. Então, é por isso que eu quero. Faz hoje, o que tem de homem jovem, 20 e tantos anos, 30 anos. Hoje eu tenho não quero prestar que eu vou falar agora, né? Eu conheço uma pessoa que tem 70 anos. É um adolescente de 60 anos. Nunca trabalhou. Sempre ficou. Sem ter nada. Porque o pai morreu e deixou a moça com a mãe. Ele sempre estudava, né? E estudava as moças, as senhoras, as mulheres que namoravam. Né? Eu conheço uma que pagou faculdade para ele lá no outro estado. E ele ia para o outro estado e não estava mais faculdade nenhuma. Era só para pegar o dinheiro dela. Isso é real que eu estou falando, tá? E hoje, a mãe está viva. A mãe está com 84, 85 anos. A mãe está viva. Quando ela morrer, esse cara não veio. Porque ele não tem nada, gente. Ele não tem profissão, ele não tem casa, ele não tem filho, ele não tem família. Filho eu não sei se tem, talvez até tem. Tá? Então, hoje existe isso. O que tem de rapaz de 40 anos? No dia desse eu atendi está com 40 anos. E o carro, a mãe bancando. Aí eu fui uma criança. Falei, a mulher e aqui é 70. Tive 20, depois de 70 ele faz cansado, né? Qual é a metade de 70? 35. Certo? Quando o cara está 10 para 10 anos, 20 anos, 30 anos, 35, ele chega aqui no topo. E depois ele é 70. Você está com 42, você está aqui. O cara com 35 anos, que é a metade do que a gente estabelece, normalmente o cara com uma pessoa com 35 anos já tem uma casa, ele já tem uma profissão, não vou dizer casa, já tem filhos, já é casado, já tem uma profissão definida, já tem uma estrutura bem montada, com 35 anos. Pode fazer muito tempo aí, você vai levando plano, e vendo que é por aí. É aqui que está falando. Esse camarada de 42 já 70. Cara, daqui a pouco vai precisar de uma companheira, vai precisar de um filho, né? Aí, só falando na cabeça. Ele trabalha sozinho. Porque ele está estudando. Aí, o que acontece nessa geração de hoje? Esse negócio de tudo que o cara quer, ele vai lá e ele responde. Ele não se esforça. Aí esse cara costuma, às vezes, se eu quiser dinheiro, só pedir minha mãe, meu pai, que ele me dá. Se eu quiser saber uma coisa, eu pego um Uber e me dá. Se eu quiser ir para tal lugar, a gente pega um Uber e vai. Ele não é andando antigamente. A gente andava, porque tinha pouco antes, não tinha negócio de moto, não sei o que, carro, era uma pé mesmo. A rua onde eu moro ali, tinha 3 carros naquela rua. Era como do meu menino aqui, uma cruz amarela, lá no final e a minha linha azul. Só telefone, para ter telefone na casa dele, na casa do outro. Depois eu dei $6.000 no telefone, pela minha telefone. Quando eu voltei dos Estados Unidos, na época, em 90, 89 para 90, eu peguei de $6.000 pelo meu telefone, que era até um jogador de Fluminense.
que não tinha no mercado. Mas, enfim, hoje em dia, tudo que as pessoas querem, esses jovens querem, é assim, na facilidade. Eles não se esforçam para ter aquilo. Só que compram um certificado, diploma. Entendeu? Olha isso, porque é tudo facilidade. Quem faz, abre. Então, é difícil. Eu vou correr um pouquinho mais de manda, né? Eu vou só fechar aqui a característica do aconselhamento, como eu falei. Tem que ser o cristão, tem que ser aconselhamento centrado em Jesus, em Cristo, que é a essência do aconselhamento. A gente tem que estar interessado na igreja, isso é logo no início também. E centrado na Bíblia, que é a nossa regra de sair prática, né? Que é a Bíblia Sagrada, né? Se a gente fugir disso, se a gente fugir da doutrina da Bíblia, é como se fosse uma psicoterapia. A psicoterapia é finalizada na ciência, né? Mas no nosso caso, por isso é que quando eu fui no seminário, eu não precisei fazer aconselhamento cristão. Foi uma tarefa que eu precisei fazer, porque eu, como um seminarista, me preparando para ser pastor, os aconselhamentos que eu iria dar era claro que era cristão. E a técnica que eu iria usar já era em cima da ciência. Então a gente junta a ciência, a teoria com a teologia. Quando eu fiz a semântica, eu notei aconselhamento pastoral e aconselhamento que será seguido, botei interrogação. Foi o tema da minha monografia. E tem, porque a psicologia ajuda a teologia nesse sentido, de você aconselhar o outro. É porque, como eu falei para vocês, o irmão que estava nessa situação de não ver a Bíblia, não orar e tal, as pessoas entendendo que ele estava com um problema espiritual, e aí entra a questão do profissional no meio da história e fica, vamos conversar. Aí vê que não era espiritual, era emocional. Como o caso da nossa irmã que tem sentimento público. Qualquer um de nós, na sua situação, teria esse sentimento público. Qualquer um de nós. Por isso que eu fico trabalhando nisso. Porque que a minha filha não está. O cara vendeu meu pé, claro que não é só por causa dela, é também por causa do marido. E não é só por causa do marido, é por causa dela também. Porque quando há uma separação, a culpa não é só do mundo. Tá? A separação é a culpa dos dois. Agora, quando entra a questão da infidelidade, não, aí fidelidade seria do lado sexual. Aí é a coisa do Deus. Mas então, a gente parar um pouquinho e ir lá para olhar para a Bíblia e pôr em prática aquilo que a Bíblia ensina. Entregue o seu caminho, entregue a sua casa, entregue a sua dificuldade na mão de Deus, confia nele. Que Maria fala. O nosso foco é a nossa salvação, o nosso foco é o céu. Se fulano, não tem esse foco, ele não pode fazer outra coisa. O que eu posso fazer é orar por ele e por ela. Já tem pessoas aí, teve uma pessoa que eu até paguei para ele, para ela fazer. E a pessoa foi. Porque estava e eu a última cartada sentei, não vou porque eu não tenho condição financeira limitada. Eu vou, o que a igreja pode fazer com você? É claro que eu fui pedir assim, aí eu fui lá, já aceitei, já tinha 4 anos. Pode botar o nome dele aí, e para isso a igreja foi pouca, todo mundo precisa, se a uma igreja dá, ela vai ficar outra cidade. Mas enfim, estou comentando com você, mas você está certo, né? E aí, às vezes, a gente faz um pouco, ele deu até uma opção de pagar para ele ir lá e se interagir com a turma, o pessoal, e receber a palavra de Deus, quem sabe que não é para ele diferente. Mas simplesmente não quis. Não quero. Aí eu estou chateado por isso? Não, filho, mas não estou mesmo, eu fiz o que eu pude, entendeu? Fui lá e tal, pastor, e tal, e fica aí, foi fácil, tal. O cara não pode ter
Gente, vamos lá, porque a doutora já terminou o curso. E semana que vem eu vou passar semana que vem eu vou pegar, eu não sei se eu vou fazer, eu vou pegar eu que vejo de manhã. Não sei se eu vou dar aula para vocês na semana que vem. Mas eu treinei, qualquer dúvida que tiver, a gente fala. Que aí a gente debate. Irmã, o seu telefone, a gente pode encontrar depois. Tá? E é isso, a gente vai. Se eu puder fazer para nos ajudar,